muitas consequências para o nosso corpo. Então nós vamos começar, gente, a nossa palestra. A Mari vai começar, que é a nossa Master Coach, vai falar um pouquinho pra gente. E eu espero que vocês aproveitem muito. Bom, meninas, é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? É um prazer estar no meio dessa equipe de nutricionistas e estar falando um pouquinho desse assunto, né? Porque, afinal de contas, o que adianta a gente querer ser mulheres de alta performance, mulheres de sucesso, que é o nosso propósito, né? Preparar mulheres para ter sucesso, se essa mulher não tem um corpo preparado. Então, a gente acredita que uma mulher que quer ter uma mente preparada para o sucesso é uma mulher que precisa ter um corpo preparado para esse sucesso. Então, a ideia de juntar o coach e a nutrição é justamente preparar corpo e mente, né? Então, não só no trabalho da nutrição, mas também no trabalho do coach. Então, a gente vê que a nutrição auxiliando o coach auxiliando a nutrição. Então, é um trabalho que anda sempre muito junto, sempre mente e corpo. Tá? Então, preparar tanto a mente quanto o corpo. Então, hoje eu quero falar um pouquinho de vocês. O nosso assunto hoje, né, é sobre o intestino. As meninas vão falar um pouquinho mais sobre o intestino. E da minha parte, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a sutil diferença entre o comum e o normal. Então, muitas vezes, o que acontece? Vamos lá, vamos dar um exemplo do dia a dia. Então, duas amigas conversando e uma chega para outra e fala assim: nossa, hoje meu intestino não está funcionando, não sei o que está acontecendo, nossa, já tem uns 3 dias que eu não vou ao banheiro e, nossa, tá super ruim e tal. E aí outra fala assim: ai, amiga, tá tudo certo, o meu intestino fica uma semana sem funcionar. Não, e nem se preocupa. O que acontece? A minha mãe, ela relata que sempre foi assim com ela. Sempre foi. Nossa, ela passava também uma semana sem ir ao banheiro e tal. Não, tá tudo certo. Não, eu conheço também uma amiga, uma outra amiga minha que, o intestino dela, pior que o seu. Não funciona assim, fica 10 dias sem funcionar. E ela falou assim: nossa, então tá tudo certo. Olha, não é só o meu intestino que não funciona. O intestino dela, da mãe dela, da amiga dela. Não, tá tudo certo. Qual é a diferença? Isso é o comum. É comum a mulher ter dificuldades com o intestino. É comum a mulher ter o intestino preso. É comum mulheres passarem uma semana sem ir ao banheiro. Mas não é normal. Então essa é a diferença. A gente precisa começar a diferenciar aquilo que é normal daquilo que é comum. Então o comum é a gente seguir o fluxo, né? Então todo mundo tem o intestino preso? Então ótimo, tá tudo certo. Eu também tenho o intestino preso. Mas é normal? Então a gente tem que aprender, a gente tem que voltar a aprender a se questionar. E não permitir que as coisas fiquem normais pra gente, fiquem comum, fiquem padrão, né? Então, o intestino da minha mãe não funciona, então o meu não funciona e tá tudo certo. Não tá tudo certo. O intestino foi feito para funcionar todos os dias, né? Então as meninas vão falar um pouquinho melhor sobre essa máquina, mas o nosso corpo é uma máquina. E a gente precisa estar com essa máquina funcionando perfeitamente. Senão, uma hora ela vai responder. Tá? Então, se vocês se identificarem aí com a história do comum, é comum o intestino preso, comecem a se questionar. É comum, mas é normal? Pode ser comum, mas será que o comum é normal? Então, a gente tem que começar a se questionar para que a gente tenha uma vida de maior qualidade. Então tá todo mundo vivendo com o mínimo da utilização do seu corpo. Você também quer continuar vivendo assim? Utilizando o seu corpo com o mínimo que você merece dele? Ou não? Você quer aproveitar ele 100%? Então vamos começar a se questionar se a gente tem vivido o que é comum ou o que é normal. Porque nós queremos, quem é mulher de sucesso, quem é mulher que quer alta performance e quer realmente ser uma mulher de sucesso, não vive no comum. Vive no normal e passa do normal. Passa do normal e vai além. A gente tem que estar sempre indo além, não além do outro, mas além de nós mesmos. É superando os nossos desafios, é superando a nós mesmos, é revelando a nossa melhor versão, sem nunca se comparar com o outro, tá? Então vamos lá. Observe em primeiro lugar a sua comunicação. Então muitas vezes você tem comunicado isso para você mesma. Então a nossa comunicação fala muito sobre nós. Nós temos aqui a Gabi Arruda, que ela tem vou fazer propaganda, Gabi. Ela fala com mães, ela também é coach, e ela fala sobre a maternidade.
E ela e o marido dela são super parceiros nossos também, e ele trabalha com a comunicação. Né? A gente recentemente fez o curso do Rafael Arruda, que é sobre comunicação extraordinária. Então é essa comunicação. Daí você fala comunicação extraordinária, parece que assim, é só para comunicadores, é só para quem trabalha na área. Não, é a comunicação, é a forma como você tem se comunicado com você mesmo. Você se comunicado interiormente, você se comunicado com o outro. Porque isso interfere muito nos seus resultados. Então, o que você tem comunicado para você? Qual é a sua comunicação interna? A sua comunicação interna é: o meu intestino não funciona bem, mas está tudo bem, porque hoje todo mundo não funciona bem. Porque se você comunicar que o seu intestino não funciona bem e está tudo bem, acreditem, vai estar tudo bem. Vocês não estão aproveitando 100% do corpo de vocês, mas para vocês está tudo bem. E eu gosto muito dessa frase que fala: se você pensa que você pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, se você pensa que está tudo bem, que é comum o intestino não funcionar, acreditem, essa é a verdade. Vocês estão certos. Mas se você pensa que você quer o melhor do seu corpo, e se você comunica interiormente isso, e se você comunica para o outro que você quer o melhor do seu corpo, que você vai utilizar da melhor forma os nutrientes, o seu corpo, que você ingere, enfim, acredite, vocês vão começar a viver isso. Porque a realidade, ela é criada primeiro na nossa mente. E se ela não acontecer primeiro aqui, ela dificilmente acontece no mundo exterior. Então comecem a alimentar a mentalidade de vocês. É criar uma nova mentalidade. É a mentalidade que acredita naquilo que vocês querem para vocês. Então é ter uma visão daquilo que você quer para você. Então não adianta você procurar a nutricionista, procurar as meninas e continuar com aquela mentalidade de tipo, eu não vou emagrecer. Essa dieta não é para mim. Eu não consigo. Não, isso não é para mim. Então assim, o que você tem comunicado? Então presta atenção naquilo que você tem comunicado. Porque o que você comunica é aquilo que de fato você vai, é aquela realidade que você vai criar. Então vamos criar a melhor realidade. Então quem quer ter uma máquina, corpo-máquina funcionando da melhor forma possível, então começa a criar essa realidade, começa a criar essa comunicação. Eu tenho um corpo perfeito e o meu corpo funciona, o meu intestino funciona perfeitamente, o meu corpo absorve os nutrientes da melhor forma possível, e, enfim, começa a comunicar aquilo que você quer para você, tá? Então o nosso corpo é essa máquina, e a parte mais importante da nossa máquina é a nossa mente, é a nossa cabeça, onde tudo começa. E a segunda parte mais importante, que todo mundo já ouviu falar, é o nosso intestino, né? Então é o nosso, muitos estão usando hoje o termo que a gente gosta muito, que é o segundo cérebro. Então o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então realmente, se o seu intestino não estiver funcionando bem, comece a se questionar, tá? Vamos lá. Sua vida não é o que você diz que ela é, e sim o que é percebido, visto e presenciado na prática. O que quer dizer isso? Você não é aquilo que você fala. Não adianta você falar que você é saudável. Eu sou saudável, eu vivo bem, eu como bem, mas você é fruto do quê? Dos seus resultados. Os seus resultados vão te falar exatamente o que você é. Então não adianta você estar externando e comunicando se você não tem feito aquilo que você precisa fazer para gerar aquele resultado. Então nós não somos apenas pensamento, nós somos pensamento e ação. Então o que você tem colocado em prática? O que você tem colocado em prática do que a nutricionista fala? Então você vem num evento desse, você escuta muita informação boa, o que você tem construído com isso? Então não deixem essa tarde ser apenas uma informação a mais. Façam dessa informação o resultado de vocês. Façam uma construção. Crie a realidade que vocês querem viver. Porque vocês são frutos dos resultados de vocês. Então não adianta você querer se enganar de que eu estou me alimentando bem, eu sigo os passos que a nutricionista me fala, mas eu não tenho resultado. Eu não sei o que acontece. Né? E aí a gente fica criando aquelas crenças de que isso não é pra mim, meu metabolismo que é lento, mas o que a verdade é, né? Qual o resultado que você está produzindo da prática que você está fazendo?
Então, se a gente colocar em prática verdadeiramente, nós vamos ter o resultado. E a gente não precisa falar nada para ninguém. Os nossos resultados é que vão falar. Então, assim, fiquem tranquilos. Quem está praticando, quem está fazendo, está sendo visto. E a gente não precisa nem comunicar isso. As pessoas vão ver o resultado que você está gerando. Não só em relação à alimentação, mas em relação à sua produtividade, em relação ao que você tem vivido, ao seu desempenho, é você ser a melhor pessoa para você no trabalho, para você com a sua família, é você realmente viver integralmente a vida que você quer viver. Né? Então não adianta a gente ser só boa no trabalho. A gente quer ser boa no trabalho, a gente quer ser boa em casa, a gente quer ser boa em todos os lugares. E para isso a gente precisa ter bom desempenho. Né? Então vamos ter resultado, porque a alimentação vai levar vocês a bons resultados, não só esteticamente, mas resultados que vão fazer diferença na vida de vocês em todas as áreas. Tá? Então eu quero que vocês comecem a olhar a nutrição não só como estético, mas olhar a nutrição como fonte de energia para o dia a dia de vocês, para conseguir aquilo que vocês querem, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja como amigo, seja dentro da família, enfim, acreditem, dentro da nutrição você consegue ter resultados em outras áreas da sua vida. Então comecem a enxergar a nutrição além da estética, a enxergar a nutrição como vida, tá? Então, o que você pode ter, o que você merece ter, é uma vida normal. É além de uma vida normal. A gente fala aqui do normal, que vamos falar porque a gente vai ficar aqui no básico, mas a gente quer ir além. Então, o normal, qual é o normal? É realmente ter um intestino que funciona, é ter um corpo que funciona e fazer dos seus resultados o melhor resultado não só para o seu corpo, mas para toda a sua vida. Então, você está aqui justamente para isso. O primeiro passo é a consciência, é o que vocês fizeram. Tenho consciência de que eu preciso melhorar, então eu vou buscar o quê? A informação. Vocês estão aqui buscando informação para como trabalhar essa máquina melhor, de melhor forma. Então, a informação. E o segundo passo é a construção, é viver essa informação. Então, a partir do momento que vocês vêm aqui, que vocês escutam o que as meninas estão falando, você cria uma nova conexão neural. E essa conexão neural vai se criar um novo hábito. Mas por que muitas vezes esse hábito não perdura? Porque muitas vezes a gente acaba não tendo aquele resultado, porque a gente desiste. E eu costumo falar que é bem claro, só fracassa quem desiste. Não existe o fracasso, existe a desistência. Então, para quem não desiste, sempre tem o bom resultado. Só que o tempo não é o mesmo, o meu tempo não é o mesmo da Gabi, o tempo da Gabi não é o mesmo que o seu, enfim, cada uma vai ter um tempo. Então é uma construção, é tijolinho por tijolinho, é construir um hábito novo hoje, é alimentar aquele hábito novo, é ir construindo um novo hábito e alimentando esse novo hábito. E é fortalecendo, isso é neurociência. Então não é só a teoria do pensamento positivo, não. É a neurociência que vem comprovar que as nossas conexões neurais, elas podem ser fortalecidas e a gente pode reprogramar crenças. Então vamos hoje encher de informação para as meninas, né? As meninas vão trazer bastante informação, enche, cria uma nova conexão aí e vamos alimentar essa conexão para que ela se fortaleça e o resultado venha. Tá bom, meninas? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Fortaleça as informações corretas dentro da cabeça de vocês, dentro da mente de vocês e não permita que o fracasso venha a partir da desistência de vocês. Não desistam. Saibam o que vocês querem para vocês e trabalhem na construção, tijolinho por tijolinho. Nunca esqueçam disso, é tijolinho por tijolinho. Hoje você cria um novo hábito, melhorando o café da manhã, amanhã você cria um novo hábito, melhorando o seu almoço, você vai acrescentando, vai conhecendo as parcerias, vai conhecendo pessoas novas, vai conhecendo produtos novos, e aí você vai construindo a realidade que você quer para você. Tá bom? Obrigada, agora eu vou chamar a Gabi para dar sequência na palestra. Gente, delícia, né? Acho que todo mundo já escutou falar isso em algum momento. Não dessa forma. A Mari falando parece que Parece que é fácil. Não é, Gabi? Hoje eu estava lendo uma coisa que eu achei bem interessante. Que a gente
gente com os nossos filhos, a gente fica falando a mesma coisa várias vezes. Várias vezes você insiste que ele não entende da primeira vez que você fala. Você tem que ficar falando, não mexe nisso, não mexe. Meu filho com lixo. Eu falo, quantas vezes eu falei pra ele não colocar a mão no lixo? E ele colocava a mão no lixo, até que um dia ele entendeu que realmente não era pra colocar a mão no lixo. E com a gente é assim mesmo, né? A gente tem que ficar repetindo isso. A gente fica pensando, se eu tiver que repetir, eu sou burro. Mas não é assim. Você tem que ficar repetindo até que você se convença. Não sei se essa palavra é correta, não sei É se que, na verdade, assim, existem duas formas de você criar crenças, né? Então, quais são os formatos que a gente cria crenças? Então, as nossas crenças, a maioria das nossas crenças, aproveitando o gancho aqui da Tati, a maioria das nossas crenças a gente cria do 0 aos 12 anos, né? Mas a gente está o tempo todo criando crenças. E a crença são os nossos aprendizados, né? Então, o que acontece, por exemplo, com uma criança? Por forte impacto emocional ou por repetição, ela cria uma crença, que é aquela conexão neural que eu falei. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ser fortalecida, né? Então, você fala uma vez, ela criou aquela crença, aquela conexão de que eu não posso mexer no lixo. E aí, mas ela ainda não entendeu. Mas daqui a pouco ela tá ali. Não pode mexer no lixo, não pode mexer no lixo, não pode mexer no lixo. E por repetição, ela vai aprendendo que o correto não é mexer no lixo. Né? Então, enfim, existem duas formas de criar crenças, tanto para crianças quanto para nós adultos. Por forte impacto emocional ou por repetição. Então, assim, a repetição é a construção que a gente fala, né? Então, por construção, a Tati foi ensinando o filho dela de que não podia mexer no lixo, né, Gabi? A Gabi pode comentar aqui pra gente sobre a educação. A gente tem que fazer a mesma coisa com a gente, eu acho. Sim, é a construção. Então a gente vai construindo. Qual que é o trabalho? Qual é o trabalho acho que é a do coach? comunicação efetiva, né? Porque uma criança, ela pode aprender a não mexer no lixo se a gente fizer a pergunta e a orientação de uma forma que o cérebro dela capte. É igual o que elas estão dizendo. Não é assim, eu sou capaz, não é simplesmente falar eu sou capaz de me alimentar saudável. Eu tenho que entender os porquês, o meu propósito, para eu comunicar o meu propósito. E aí o caminho até o propósito vai se tornar mais fácil. Para a criança a mesma coisa. Só não mexer no lixo não é muito abstrato para ela. Mas eu não estou no auge do meu conhecimento, eu quero aprender aquilo. Então existem ferramentas diferentes para a gente ensinar o propósito para a criança, assim como na nutrição. E é tudo uma construção. Então, se você for repetindo, né, de uma forma correta, se você for repetindo aquela informação e repetindo, aquela programação neural vai acontecer. Então, é a reprogramação. O nosso trabalho como coach é o quê? Reprogramar crenças. Então, por repetição, por forte impacto emocional, a gente consegue reprogramar uma crença. Então, aquela crença de que eu não consigo, emagrecer não é pra mim, ter uma alimentação saudável não é pra mim, ela pode ser reestruturada. E é esse o nosso trabalho. É esse o trabalho como coach. Reestruturar, reprogramar as suas crenças. Então, eu trago aqui um pouquinho de como reprogramar as crenças. Então, a parte da construção, de você construir, é o programar, é a repetição. Eu vou construir um novo hábito alimentar. Você vai construindo, até que aquilo se torne real para você. Fica claro? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá, Gabi. Bom, então o nosso tema lindo, maravilhoso é o intestino. Por que o intestino? E assim, eu vou passar de forma mais breve, porque todo mundo aqui já conhece, todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre o intestino. As meninas também, né? Então nós somos nutricionistas funcionais. E a nutrição funcional é muito mais preocupada com o funcionamento do corpo do que propriamente dito com o emagrecimento em si. O emagrecimento ele vem como consequência. E o intestino ele é um órgão muito importante porque ele trabalha com a absorção. E o intestino saudável ele garante sim uma vida longa e uma vida saudável. E quem aqui não quer viver por muito tempo ainda e viver bem? Não é só viver, mas viver e viver bem. Pode passar. Então é muito importante que a gente entenda que o intestino ele é primordial neste viver bem, ele é primordial nessa saúde. Né? Por quê? Porque ele realmente, se ele estiver saudável, se ele estiver íntegro, se ele estiver bom, aí é que começa a nutrição. Porque antes disso, você pode ter ingerido os melhores alimentos do mundo, se não houver um ambiente legal para esse alimento ser absorvido, pronto, o que adiantou? Porque a gente precisa absorver, isso precisa realmente fazer parte do nosso organismo. Então é muito importante mesmo a função do intestino. Então a gente fala que não basta. Opa! Tecnologia, né?
Não basta eu ingerir alimentos saudáveis, eu preciso ingerir, digerir, absorver e utilizar. Então é muito importante que todas as etapas sejam respeitadas. Digerir vem de estômago, absorver vem de intestino, utilizar está mais ligado com as células. Então é muito importante mesmo que a gente tenha toda essa integridade. E hoje o tema aqui vai ser sobre realmente o intestino. Falar rapidamente sobre probióticos, nós vamos estar sorteando 3 probióticos da Arboretum aqui para vocês. A função do probiótico é o quê? O probiótico é uma bactéria, e é uma bactéria que vai colonizar de forma positiva o nosso intestino, tá? Então é muito importante que a gente faça uma boa colonização, porque o nosso organismo, ele tem mais bactérias do que células. E olha que são 100 trilhões de células no nosso organismo, mas nós temos mais bactérias do que células. Então é muito importante que a gente entenda que essa colonização de bactérias, ela vai depender das nossas escolhas. E a gente precisa estar constantemente repondo as bactérias positivas do nosso organismo, através da alimentação ou através da suplementação. Eu gosto muito da suplementação porque ela é muito efetiva. Como nós estamos constantemente destruindo a integridade do nosso intestino através da alimentação, do estresse, da má alimentação, do estresse, da poluição, do estilo de vida que a gente leva com N fatores, então é muito importante que a gente esteja colonizando de forma mais efetiva, e para isso a suplementação ela é muito realmente efetiva. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso corpo, de uma forma geral, ele precisa de bactérias boas. E os probióticos fazem essa representação de bactérias boas. Então é essencial realmente que a gente faça essa colonização. O intestino também ele é muito importante para a imunidade. Nós falamos da imunidade na tarde com propósito da primeira edição. Era um tempo mais fresquinho, e aí a gente resolveu falar sobre imunidade. Por quê? Porque no inverno a gente costuma muito achar que é comum ficar doente. Não, mas tá tudo bem, todo inverno eu fico doente, tá tudo certo. Não, mas a família inteira ficou, tá tudo certo, tá? E aí a gente vai nessa ideia, mas não, se eu reforçar o meu sistema imunológico, reforçar o sistema imunológico da minha família, eu com certeza não vou passar por esse comum. Eu vou vir para aquilo que é normal. Meu corpo precisa saber se defender de uma oscilação de temperatura. E 70% das células imunológicas, elas estão no nosso intestino. Então, olha a importância de se cuidar do intestino. Porque a partir do momento que eu cuido do meu intestino, eu tenho muito mais imunidade, muito mais defesa para o meu corpo. E aí essa imagem, ela fala tudo, porque a imunidade é a defesa, é o sistema de defesa do nosso corpo, é o que está defendendo constantemente o nosso corpo. E o intestino tem um papel essencial nisso. Então, todas vocês já sabem, né? A maioria de vocês já sabem, já comentei, as meninas comentam com os pacientes delas, eu comento com os meus, que a imunidade ela é muito importante, que para ter uma boa imunidade é muito importante que cuide do intestino. Então, na primeira tarde com propósito, inclusive a gente fez também sorteios de probióticos, mesmo que a gente não estava falando de intestino, que estava falando de imunidade, mas por quê? Porque é realmente importante que a gente tenha uma boa colonização de bactérias para que haja uma boa imunidade. Alguns pontos importantes, né? As bactérias intestinais, elas são importantes para a digestão de uma forma geral, e aí, como eu falei, é importante que a gente tenha bactérias para que a digestão seja feita de forma completa. E elas destroem bactérias ruins e outros micro-organismos. Então, na briga, né, entre micro-organismos positivos e negativos, geralmente os positivos eles ganham. Então, quanto mais bactérias boas eu tiver no meu corpo, mais combate eu tenho. Então, além de eu preservar o meu intestino, fazendo com que as células imunológicas presentes no intestino elas sejam realmente forma de defesa, as bactérias boas elas estão ali para combater, para matar as bactérias ruins, os fungos e os vírus ruins. E o nosso corpo naturalmente é colonizado por bactérias, fungos e vírus. É um erro na primeira infância da criança a gente não deixar que ela tenha contato com nada, porque bactérias, fungos e vírus são naturais para o nosso corpo. A gente só precisa fazer a seleção natural, onde os fungos ruins, os vírus ruins, as bactérias ruins, elas são aniquiladas pelas bactérias boas. Então a gente precisa ter as bactérias boas. Outro ponto importante é que a falta das bactérias boas, a falta desse intestino bem colonizado, ele causa desequilíbrios nutricionais. Por quê? Porque no intestino, além da gente fazer absorção, muitas vezes a gente tem conversão de vitaminas. Muitas vezes a gente depende da bactéria boa para realmente não só absorver, mas para que aquela vitamina seja biodisponível para o meu corpo. Então é essencial a bactéria boa no meu corpo, é essencial
de fato que eu tenha essa boa colonização. Não. E um monte de mulher se assustou. A disbiose, ela é justamente o quê? Ela é justamente o desequilíbrio, quando tem muito mais bactérias ruins do que bactérias boas. Isso nós chamamos dentro da nutrição de disbiose. E é muito importante que a gente grave esse termo, porque é um termo que muitas vezes é falado e a gente não tem noção do que é. Basicamente é isso. Você vai falar um pouquinho mais da disbiose, Tati? Não. Vou falar sobre isso. Vai falar também de forma mais, né? Mas eu falo um pouco. Das bactérias. Que é são O problema das bactérias. Tá. Tem muita bactéria. Então a Tati vai explicar um pouquinho mais sobre a questão da disbiose, tá? Mas é um termo que a gente precisa realmente entender e saber que a disbiose é um desequilíbrio ruim para o nosso organismo. Então nós precisamos combater a disbiose e estar sempre atento a isso. E aí eu quero destacar hoje em especial, porque eu quis trazer como um conceito diferente em relação ao intestino. Porque a gente conhece muito, fala muita coisa do intestino, mas muitas vezes a gente não tem ideia de que um intestino ruim, ele é causador de alergias no nosso corpo. Porque aqui, se vocês olharem ali na imagem, a imagem pra cá são células intestinais bem apertadinhas. E essas junções, quando as junções são bem apertadinhas, elas evitam a passagem do que a gente chama de macromoléculas entre uma e outra, fazendo com que a macromolécula, que é geralmente uma toxina ou alguma coisa que o meu corpo não vai conseguir lidar com isso, que ela entre no nosso organismo. Então, quando eu tenho uma mucosa intestinal, quando eu tenho um intestino íntegro, é pra cá. O que acontece? Ela consegue combater a entrada de fatores que podem, por exemplo, desencadear uma alergia, e no caso a gente vai falar especificamente agora da alergia. Do lado de lá, a gente já percebe o quê? A gente já percebe que essa barreira ela foi por algum motivo, e geralmente qual é o motivo? São toxinas, são agressores que não foram combatidos pelo intestino, e você tem uma abertura entre uma célula e outra, permitindo a entrada de macromoléculas. Quando a macromolécula entra no meu organismo, entra na minha corrente sanguínea, o que acontece? O sistema imunológico não consegue identificar o que é aquilo. E aí ele vai combater aquela substância. Natural que isso aconteça. Mas aí nós temos um quadro de alergia alimentar. E o grande problema da alergia alimentar é o quê? É que muitas vezes a própria alergia alimentar, ela vai causar um desequilíbrio muito grande. Então eu brinco que às vezes a gente não sabe nem o que causou, se foi um desequilíbrio nutricional que causou e um desequilíbrio nutricional e um mau funcionamento, uma integridade intestinal corrompida, que causou uma alergia, ou uma alergia que causou isso. Por quê? Porque a alergia, a partir do momento que você se torna alérgico a alguma coisa, você tem uma desnutrição muito grande, o que piora ainda mais o sistema imunológico, e aí ele não tem mais essa defesa. E a alergia vai cada vez ficando pior. E aí as pessoas, geralmente a pessoa começa com uma alergia simples e ela começa a ficar alérgica a muitas coisas. E aí fica muito difícil, porque qual é a maneira mais comum da gente combater uma alergia? Da gente não, né? Da medicina tradicional, dos médicos, ou então, né, que é mais comum mesmo de combater uma alergia. É com medicamento, e o medicamento vem principalmente destruindo toda a mucosa intestinal, destruindo toda a integridade intestinal. E aí eu me pergunto, será que isso vai ser bom realmente para o indivíduo? Talvez para tirar de uma crise seja legal, mas como é que a gente faz para restaurar esse organismo? A gente assume que esse organismo vai ficar a vida inteira alérgico? Porque muitas pessoas elas passam uma vida inteira alérgicas e admitindo que são alérgicas porque não houve um tratamento correto dessa patologia, que é pelo cuidado intestinal. Então é muito importante que a gente entenda que algumas alergias alimentares elas podem ser combatidas com o cuidado, tá? da mucosa intestinal, da integridade intestinal. Então é realmente essencial que a gente cuide do nosso intestino para que a gente evite patologias mais sérias como alergias alimentares. E não só alergias alimentares, outros tipos de alergias também, porque o nosso intestino é muito importante no sistema imunológico. Então não só contra alergias alimentares, mas contra alergias a outras coisas também. Porque quando o processo alérgico começa, causa um desequilíbrio, como eu falei, um desequilíbrio nutricional, e isso vai fragilizar ainda mais o sistema imunológico, e isso vai causar outras alergias, e assim o processo vai. E chega uma hora que a gente não sabe nem por onde começar.
de tanta bagunça que existe nesse corpo. E realmente, quando a gente pensa em alergia, nós pensamos em, além da questão dos transtornos físicos que a alergia traz, a gente pensa nos transtornos emocionais que essa alergia traz. Porque muitas vezes uma pessoa que ela é alérgica, ela tem uma debilidade tão grande nesse sistema, nesse organismo, que ela tem problemas, ela apresenta problemas emocionais. Então muitas vezes a gente pode causar uma depressão, a gente pode curar uma depressão, a gente pode tratar uma depressão, identificando uma alergia que às vezes é simples e a pessoa não consegue fazer a ligação, cuidando do intestino. Então, o intestino ele tem um papel realmente importante na nossa saúde de uma forma geral. Se a gente não tem esse cuidado com o intestino, a gente simplesmente faz como a conversa que a Mari brincou, né? Ah, não, meu intestino sempre funcionou mal, eu sempre tive problemas intestinais e tá tudo certo, sempre assim mesmo, todo mundo é assim, minha mãe é assim, minha amiga é assim, minha irmã é assim. O que acontece? A gente acaba negligenciando de uma forma muito grande a nossa saúde. Então, eu quis trazer o tema alergia, por quê? Porque realmente isso é muito sério. E muitas vezes é uma relação que as pessoas não conseguem fazer. E é tão frágil porque daí a gente não consegue se reabilitar. Então, o cuidado intestinal ele é realmente essencial. Gabi, posso só acrescentar para ficar didático? Quando a Gabi fala, só para vocês entenderem didaticamente a questão da comunicação. Então, quando a Gabi fala que ela entende que você tem uma alergia, você procurou um médico, às vezes de imediato é necessário entrar com uma medicação. Mas o que acontece após? É tudo bem, eu fiquei boa e tá tudo certo. Mas qual é a comunicação que você quer? Você quer realmente repetir aquela alergia ou você quer se curar dela? Então, quando você começa a comunicar que você não quer mais passar por aquela situação, de que você quer ter uma saúde restaurada, você começa a procurar informações. E aí você vai trabalhar com o quê? Com a nutrição. Que a nutrição, ela vai na causa daquela alergia. Então, ela não vai só solucionar o seu problema de imediato, ela vai tratar. Né? Então, quando a gente comunica isso, comunica de forma correta, que você quer realmente ser curado de uma alergia, que você quer realmente não passar por outra crise de quadro alérgico, você começa a buscar informação. Então, quando a gente se comunica de forma correta, a gente busca concretizar aquilo que a gente já acreditou. Então, eu acredito que eu não vou mais passar por uma crise alérgica. Então, o que eu preciso fazer para não passar por uma crise alérgica? Então, não é só o pensamento positivo. Ah, então ótimo, eu não vou mais passar por uma crise alérgica. Não. Então, se eu não quero mais passar por uma crise alérgica, eu já declarei, já profetizei isso sobre a minha vida, qual vai ser a minha atitude daqui para frente? Então, eu vou procurar um profissional que me ajude a encontrar a causa dessa alergia e tratar a causa da alergia. E não só o sintoma, né? Não só aquele momento. Fica mais claro a questão da comunicação? Não só alergia, né? Mas enxaqueca, gastrite, ansiedade, zumbido no ouvido, candidíase. Nossa, uma coisa super comum. Trabalhar na alimentação, trabalhando o intestino, deixando ele bem bonitinho, bem com uma flora bem limpa, que a gente nem pensa nessas coisas. Então, por exemplo, candidíase, eu fui no ginecologista, ela me passou uma medicação, e eu vou tomar essa medicação e pronto. Aí passa 3 meses, 4 meses, 1 ano, volta a candidíase e aí? Vou ficar tomando remédio sempre? Antibiótico sempre? Eu sou uma pessoa de infecção urinária, eu sempre tive infecção urinária. Até que eu resolvi mudar minha forma desde que eu nasci, eu tenho meus dentes todos manchados de tanto antibiótico que eu tomei. Então, até eu resolver mudar mesmo a minha postura, mudar a minha forma de enxergar as coisas e aí os resultados começaram a ser Gente, diferentes. e é tão engraçado que a Tati falou, uma vez eu fui no médico e foi exatamente isso, né? Não, mas olha, doutora, eu tô com uma candidíase que veio, repetitivo, né? 3 vezes eu tive, agora tem de novo. Mas é assim mesmo, agora você toma antibiótico de novo, daí 3 vezes vai aparecer de novo. Como assim, né? Aí eu parei assim, eu era recém-formada, eu parei naquele momento e eu falei, não é normal, não é assim. Daí ele pegou e falou, não, é assim sim. Não, né, assim, eu só sabia falar, na época eu só sabia falar o não é assim. Eu não sabia exatamente como buscar. Foi aí que eu comecei a estudar, porque eu não trago isso pra mim, eu não aceito isso pra mim como uma ideia fixa. É comum, todo mundo passa por isso, toda mulher tem infecção, candidíase de repetição, ok, mas eu não vou ter. Combinado? Quase que eu falei isso pro médico, combinado, eu não vou ter, eu vou te mostrar isso.
Mas não foi assim, eu fiquei assim, tipo, chocada. E aí, como a Mari falou, não, eu não aceito isso pra minha vida, então eu vou trazer uma nova realidade. Mas não é pra trazer uma nova realidade, eu fico na minha casa esperando, eu quero um médico que vai tratar isso de forma definitiva. Não, onde eu vou buscar essa nova realidade? E a nutrição, ela vem ganhando espaço justamente aqui. Eu falo que eu escolhi a profissão certa, os meninos devem ter essa sensação. Eu sou formada há 10 anos. Sou formada há quantos anos? 10 também? 16. E assim, sinceramente, há 10 anos atrás, 16 anos atrás, a nutricionista ela fazia nada mais, nada menos que emagrecer as pessoas. E hoje não, hoje nós ganhamos um espaço muito grande nessas lacunas, onde o médico diz, tá tudo certo, a gente fala, não tá tudo certo. É aqui que a gente entra, porque a gente precisa realmente restabelecer a integridade desse corpo. Começando pelo intestino. Então tudo, na minha opinião, eu acredito que as meninas compartilhem da mesma opinião, tudo começa no intestino. Eu quero deixar isso muito claro, e aí, como é por repetição, eu vou repetir, as meninas vão repetir, tudo começa no intestino. O intestino precisa estar íntegro. São raras as pessoas que não precisam trabalhar com, tomar probiótico de alguma forma, trabalhar com o intestino de alguma forma. E é recorrente, a necessidade de cuidar do intestino é recorrente. Então, sempre acontece alguma coisa, a gente precisa voltar a tomar. Eu digo que passa Natal, todo mundo come enlouquecidamente como se o mundo fosse acabar, e aí, né, Natal e Ano Novo, aí sobra a comida do Natal, a gente leva pra casa, entre Natal e Ano Novo a gente continua comendo aquela comida, chegando no Ano Novo, mais um monte de comida, um banquete gigante, e aí vai comendo, vai viaja, aí incha, aí tomou caipirinha, aí tudo vai acontecendo. Então a gente tem que fazer um tratamento probiótico recorrente também. Só que o probiótico ele não vai trazer efeito colateral no nosso corpo. Como a medicação traz. E aí a medicação vira uma bola de neve. Você toma um remédio para gastrite, você vai ter que tomar remédio para o estômago, porque ele está afetando o seu estômago. Você vai ter que tomar, vai tomando, aí vai pro osso, aí pro coração, aí pra ansiedade, de repente você tá numa tarja preta. Não, mas tá tudo bem, eu só tô com gastrite, não é nada. Você vai ficar ótimo. Começou com a gastrite, tem uma Acredita nisso, você medicação. vai ficar bem. Toma esse monte, essa caixinha de remédio aqui, você vai ficar bem. E começa com a gastrite terminando da depressão, porque eu acabei de falar, a medicação é um destruidor da integridade intestinal, e quando a gente destrói a integridade intestinal, a gente abre a nossa célula para entrada ali, a gente realmente deixa o nosso corpo exposto para entrada de toxinas, e essas toxinas elas causam um desequilíbrio nutricional muito grande no nosso corpo, que gera sim depressão, que gera sim transtorno de humor, que gera sim problemas psíquicos muito graves. Eu vejo muito hoje, por exemplo, a gente tem em alta aí o TDAH, o autismo, a Gabi que trabalha com crianças sabe como está em alta isso nas crianças. E nós podemos tratar isso através da nutrição. E quando a gente fala isso, a gente parece que a gente está falando uma outra língua. E é a realidade. Parece bruxaria, mas é a realidade. Então hoje a nutrição ela está ganhando um espaço lindo no mercado. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Gabi, mas agora uma pergunta. Você não acha que a dificuldade é por causa do imediatismo? Com certeza. Sim. Com certeza. Quem nunca foi na As nutricionista? pessoas hoje não têm paciência de esperar. O remédio, ele é a curto prazo, né? A nutrição vai um tempo. Mas é a mesma coisa. A gente, não vou gastar com nutrição, né? Quanto que é uma consulta com nutricionista? Mas daí, quanto você gastou de remédio? A comida é toda cara, né? Tudo que você vai passar é caro. E tem muita crença em cima disso. Tem muita crença. Mas é o bloqueio que a pessoa faz para não precisar dar espaço, né? E aí, gente, só para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da inflamação intestinal. Porque essa alergia gera uma inflamação e essa inflamação inflama todo o corpo e através da inflamação corporal nós temos um desencadeio muito grande de várias outras patologias, entre elas, por exemplo, o diabetes. E muitas vezes a gente trata o diabetes fazendo o quê? Cortando açúcar, cortando carboidrato. E é a forma correta? Não, porque a célula está inflamada. A gente precisa tratar o quê? A inflamação. Muitas vezes o colesterol está alto, a gente começa a tomar remédio para melhorar o colesterol. Mas o maior problema está na inflamação. De quem? Do intestino, porque foi quem desencadeou a inflamação corporal. Então, olha a importância do intestino. É muito importante. E hoje, cada vez mais, ouvi falar essa questão da inflamação, porque tudo hoje vai ser muito relacionado com essa questão de inflamação. E a inflamação, ela começa também no intestino. Então, tratar o intestino é muito importante. Algumas observações. Meu sobrinho é autista, tá? A Mari conhece, a Mari é amiga da minha irmã em Maringá, né? O João é autista, ele tem todos os traços do espectro e faz um tratamento bem intenso lá em Maringá. E a minha irmã trata a alimentação dele assim fielmente e assim
o quanto é importante a alimentação dele na manifestação dos traços dele. Ele não consome glúten, ele não consome lactose e ele toma DHA-alga, né? O DHA ele consome para ajudar no tratamento. Então, assim, a evolução dele está muito maravilhosa no tratamento dele. E quem assiste vídeo dele hoje não acredita que há 1 mês e meio atrás ele não fazia nem contato visual, né, Mari? Então, assim, é uma coisa que... E tanta gente é resistente, sabe? Eu aqui trabalho com criança autista também. De contrapartida, que tem mãe que leva mamadeira, né? Então, a gente sabe como é difícil e a gente sabe a importância que tem. Então, eu sei qual é a barreira que uma mãe tem, qual é a dificuldade que uma mãe tem com isso, mas eu sei também que, por outro lado, tudo é possível. É possível sim, tem jeito sim, e eu vivencio isso, então assim, tem jeito, dá pra fazer, tá? A alimentação da gente deve ser saudável pro bom funcionamento do intestino. Então, aqui a gente está falando, né, apresentar um bom hábito intestinal adequado representa uma peça fundamental para o nosso bem-estar, além de contribuir para a prevenção de doenças intestinais e desempenhar um importante papel no sistema imunológico. Pode passar. Aí a gente vai começar falando de água, né, que é o mais importante, porque não adianta a gente consumir nutrientes, não adianta a gente consumir fibra, não adianta a gente consumir legume, verdura, fruta e a gente não consumir água, tá? O nosso corpo é feito de água, então a gente precisa consumir no mínimo 1,5 litro de água, mas no mínimo, porque de 2 a 3 litros de água por dia, tá? Pode passar. As fibras. A gente precisa consumir fibra. Agora eu coloquei, então assim, eu ia colocar assim, fibras de uma maneira geral, né? Mas eu resolvi diferenciar para todo mundo a fibra solúvel e insolúvel, para todo mundo saber a diferença de cada uma e a importância de cada uma. Porque tem gente que fala assim, mas eu não posso... Claro que cada caso é um caso, quem tem diverticulite não pode algumas, quem tem, né, tem alguns casos que não podem, mas assim, de uma maneira geral, tá? As fibras insolúveis são encontradas em farelos e cereais integrais e elas melhoram o trânsito intestinal e também o controle de colesterol, tá? Pode passar. As solúveis estão... As solúveis são as fibras que estão nos legumes e verduras, tá? As insolúveis tem nos talos também, tá? E as solúveis estão nas folhas, nos legumes, nas frutas e nas leguminosas. E elas formam um gel em contato com a água, que elas absorvem a água. Então, elas retardam o esvaziamento gástrico, elas melhoram a formação do bolo fecal, tá? E melhoram o funcionamento do intestino. Agora vamos lá, uma chance para quem quiser falar, tá? Eu quero que alguém realmente, o próximo vídeo vai ser dado para quem realmente trouxer algum aprendizado muito legal que teve da palestra de hoje. Posso falar uma coisa a respeito do feijão? Pode. Eu tenho um problema sério de prender gases. Desde que eu fiz uma cirurgia, eu fiquei com um problema sério de prender gases. E ultimamente eu aprendi uma coisa que eu não sei, vocês que são estudadas vão saber dizer se é ou não. Além de deixar o feijão de molho, deve, antes de pôr o feijão para cozinhar, põe ele para dar uma ferventada. Ele dá aquela fervida, ele vai subir uma espuma que fica horrorosa, aquela espuma, chega a ficar até meio escura. Você joga aquela água quente, aquela espuma fora e põe a água quente, não pode pôr água fria. Põe a água quente e cozinha o feijão bem cozido, como vocês dizem. Quem tem esse problema de ficar estufado, de come e passa mal, fazendo feijão assim, não vai mais passar mal. Não sabia desse negócio, não. Também a gente está Conhecimento
métodos antigos você sempre agrega muito, né? Porque Então, eu antes só fazia isso, de deixar de molho, jogar aquela água fora e depois cozinhar. Que aí, então, deixou 24 uma horas. coisa que eu não depois. falei, a água tem que ficar, o feijão, o arroz, o leguminosas, não tem que ficar de molho na água com vinagre ou limão, tá? Que é o que eu faço pra ajudar. O arroz também? É. É bom? As castanhas, a batata doce, tudo deveria ficar, mas a gente vive num equilíbrio que não dá pra colocar tudo de molho, mas arroz e feijão, que é uma coisa Eu que percebo que a planeja- batata doce me dá uma flatulência. Então tenta colocar de molho e ver se melhora. Quanto tempo? 2 horas pelo menos. E o arroz? O arroz 4 horas. Mas em que quantidade, Eu assim, coloco- proporção? Eu coloco num dia e no dia seguinte eu vou cozinhar. Eu coloco à noite e deixo lá tudo de molho. Mas assim, Fora ou dentro da geladeira? Eu deixo fora da geladeira com Eu aqueles também deixo. tecidinhos em cima, porque daí você consegue liberar melhor esses gases. Dependendo do tempo que fica, ele fica uma água bem escura, É bem feia. espumosa, fica horroroso. Mas Grão de assim, bico, então chega a feder. Grão de bico. o limão, Fede. o E ele é super vinagre, saudável. quanto? A qual quantidade? Uma colher de sopa para cada litro de água. Tá. Mais um aprendizado, gente. Eu aprendi que eu achava que o intestino funcionando todo dia estava tudo certo. Não é, né? Então a gente tem que observar outras coisas também. Para mim, se o intestino está funcionando todo dia, está funcionando bem. E não necessariamente é assim. É por isso que a gente trabalha com sinais e sintomas, pra gente detectar se tem alguma questão além disso, né? Só levar a parte do Vamos tirar uma fotinha. Ótimo aprendizado. Mais alguém tem algum aprendizado? A gente tem mais dois Eu também brindes. acho, Gabi, né? Tudo bem longe do preliminar. Mas eu acho que a gente menospreza esse intestino porque a gente está tão preocupado em colocar tudo pra dentro, eu estou me nutrindo, comendo isso, comendo aquilo, e você só quer que o intestino dê conta, porque, tipo, se vira. Porque quando é a parte que sai, né? Talvez essa parte, o trabalho sujo do nosso corpo, a gente menospreza um pouco, nem olha tanto pra isso, né? Você quer comer um brócolis orgânico, mas você falou, se eu não estiver nutrida, se não estiver bacana, você pode comer ouro, que não vai estar legal. Então a gente menospreza o intestino. Eu nunca imaginei. Se meu intestino estivesse legal, eu estaria conseguindo o meu resultado. mais depoimento, né? Vamos fazer de novo? Muito bom, esse cara. Aí você leva. Mas eu quero falar mais uma coisa aqui. Eu tava comentando lá Não vai dentro. valer outro brinde, mas Não. A questão de enxaqueca, tudo, já comentei isso com a doutora. Durante 20 anos eu tive enxaqueca e eu fiz todos os tipos de tratamento. Foi só a macumba que não foi, porque o resto, homeopatia, todos os tratamentos, eu adoro homeopatia. Porém, há um ano que nós estamos tratando, vamos dizer, há 8 meses que eu consegui o hábito, né? De entrar nessa dieta, que foi difícil, esse hábito que você vai criando essa base, que vai te dar o pra sempre, né? E assim, há 8 meses que eu dificilmente tomo remédio para dor de cabeça. E eu já tinha... Não, eu já tinha enxaqueca de hospital. Era assim, eu já tinha enxaqueca minha vida inteira. Mas a alimentação e o exercício físico foi o grande salvador da minha vida. Difícil, faz um tempão que não Mas tomo para enxaqueca medicamento eu estava internada mesmo, soro na veia. E já tomei todo quanto é tipo de remédio. E assim, alimentação... o intestino só piora, hein? Tudo, gastrite, cândida, virava um círculo, cada hora tratando uma coisa, né? A gente ainda não tem o gatilho de pensar que talvez a alimentação a gente consiga tratar também. Não, e nutrir, né? Eu não entendia que eu tinha que nutrir esse É que a corpo, gente deixar foi ele criado que, bacana. na verdade, a indústria farmacêutica sempre colocou na nossa cabeça que tudo é sempre sobre remédio. Jamais É verdade. remédio. Comida é remédio. O dia que você entender que a Comida estética boa só é se remédio. reflete, a estética reflete quando você está com o corpo feliz, nutrido. Depois você passa a observar, né? Como uma coisa saudável, aquela comida ali dentro deixa a gente feliz. Né? E você sai da ignorância de que o light, o diet, ou só salada, ou isso e aquilo. Então minha vida mudou pela existência da A Vivi doutora. também, né? Acabou de comentar que ela tinha dor de cabeça também. melhorou. Muita. Sim, diminuiu muito a frequência. Faz um tempo que eu não tomo medicamento para dor de cabeça, para enxaqueca, né? E a minha filha também, a gente está fazendo tratamento para alergia. Eu jamais imaginei que eu podia tratar a alergia cuidando do intestino dela, né? Assim, a gente tem vindo por conta da nutrição para identificar algum outro alimento que pode estar afetando, né, essa parte, mas
não tinha essa noção que o intestino tem também importância nessas reações alérgicas que ela tem. Então, e às vezes em consulta a gente não consegue passar toda a informação que a gente quer passar. Né? Sim. Se fosse pra passar tudo, a gente ia ficar 4 horas numa primeira consulta. Esse ano eu não tive psoríase no inverno, eu tenho certeza. E era comum, né? Super, e aquilo, né? Eu não vou ter. Não, isso não me pertence, né? E se reaparece, você acolhe e passa por aquilo melhor e acho que vai cada vez ser Os sintomas ficam mais Comendo bem. Eu aprendi que a gente tem que fazer esse evento muito maior, porque tem muita gente que precisa aprender tudo isso. Muito bom. Gente, mas assim, ó, o que a Gabi falou é real, assim, não sobre fazer o evento maior, mas a informação que vocês estão tendo aqui, a informação que vocês têm na consulta, é informação pra vomitar pros outros, né? Eu sei que é um termo feio, mas assim, é pra falar pra todo mundo na rua. Por quê? Porque as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber o valor da nutrição. Recentemente eu fui para a Amazônia, né? A minha igreja tem uma missão que presta ajuda humanitária na Amazônia. E aí quando eu fui sem pretensão nenhuma, porque a nutrição, na minha cabeça, muito pouco podia fazer para aquele povo, né? Porque a ideia que eu tinha era o quê? Eles não comem, eles não têm o que comer, enfim. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma outra realidade. E aí eu voltei falando assim, a gente precisa mudar isso, eu vou mudar isso. Por quê? Porque a gente está levando o mal para eles e não o bem. Porque nós estamos levando a cultura do medicamento. Eu fiquei desesperada, assim. Não desespero, não desespero assim, eu tenho o que fazer e eu vou fazer, né? A Tati mesmo, né, expressou a vontade dela também de fazer missões. E isso é muito legal, porque a nutrição ela pode fazer muito mais. E eu falei assim, eu vou ser usada. Acho que a primeira vez na minha vida que eu olhei e falei, eu vou ser usada. Porque o ano que vem, eu vou estar dando treinamento para os médicos, para eles irem para lá ou para qualquer outra missão, para levar outra cultura para esse povo. Não é a cultura do medicamento, não. É a cultura de que você vai lá na sua horta e pega um couve, bate com água e melhora uma gastrite. É a cultura de que tem um pé de banana verde. Eles comem bem lá? Eles comem bem? Eles têm tudo, eles plantam, eles são maioria agricultores. E é natural, né? E é tudo natural. Coco é assim. Maravilha. Então, assim, olha que eu falei, mas assim, couve aqui, tem um monte, olha aqui, doutora. E ia me mostrar assim, ó, no quintal. E aí eu falei, não pode. A hora que eu escutei uma senhora falando assim pra mim, eu sempre tive dor de cabeça. E hoje eu sei por quê. Eu era de nervoso. Mas eu ia no médico, o médico me passava remédio. E hoje sim, eu sou doente. Ela falou bem assim pra mim. E hoje sim, eu sou doente. De tanto remédio que me passaram. Sim, e era só nervoso. Deus que me livre. Então assim, não, gente, para, que é isso? A gente tem tanto pra falar pra essa gente. Não só lá, mas lá. Mas, gente, é só pensar que a indústria não quer ver a gente com Mas saúde. sem fronteira, adorei. A indústria não quer ver a gente com saúde, a indústria quer ver a gente doente. Tanto alimentícia quanto farmacêutica. É tudo, é a matriz de estética da comida, do mercado, dos Suplementação, médicos. né? Tudo é muito dinheiro, eles querem ver a gente doente. Médico quer ver a gente no consultório tratando. Remédio para gastrite, Não, microsoma. Não, mas né, você entende o que eu tô falando. Perda de pressão pro coração. Estatina, remédio para colesterol. Começou a explicar sobre remédio. Então você toma um remédio para uma coisa, você fica... Você estraga a outra. Dá uma tarja preta pra acalmar tudo isso pra conquistar. Mas você se mata. No final você se mata. Não, minha mãe tomava remédio tarja preta porque achava que ela tinha síndrome do pânico. Foi descobrir o efeito colateral de outro remédio. Efeito colateral? Ela Daí está ela tomava contando. um remédio forte, que dá esses efeitos colaterais, mais remédios fortes. E não tratava, não resolvia. Então é uma missão que a gente deixa pra todo mundo e a Gabi merece, né? Ultimamente